Ei, líder, 7 motivos para um líder delegar tarefas. Primeiro motivo, otimiza o tempo do líder. Então, delegando tarefa, o líder pode focar no que é estratégico, o que é essencial, deixando assim atividades operacionais com a equipe. No fim das contas, você libera tempo para fazer coisas que são não delegáveis, como feedback, fazer reunião de equipe, etc. Segundo motivo, desenvolve habilidades da equipe. Então, delegar é confiar. E ao dar autonomia para as pessoas, os membros da equipe têm a chance de se desenvolver novas competências e aprimorar assim. Então você, no fim das contas, ajuda o liderado que assumir aquela tarefa a aprender uma coisa nova e a evoluir. Terceiro motivo, aumenta a produtividade, porque com mais pessoas dividindo as responsabilidades, o trabalho é realizado de forma muito mais rápida e eficiente, acelerando, obviamente, os resultados. O quarto motivo é que cria engajamento e motivação. Então, delegar é um ato de reconhecimento. Quando a equipe recebe tarefa de responsabilidade que você está delegando, ela se sente mais valorizada e motivada. Quinto motivo, cria backup. Então, delegar ajuda a criar suplente para as tarefas, porque não fica mais concentrado só na sua mão. Se amanhã você precisar se ausentar, a roda continua girando, não para tudo. Sexto motivo, você delega para o melhor daquela pessoa. Então, você vai sempre escolher a melhor pessoa para aquele tipo de função. Então, ao delegar, você vai ver a pessoa que mais se encaixa no perfil daquela tarefa e muitas vezes ela vai executar muito melhor do que você, inclusive. Sétimo motivo, cria backup. Então, para delegar, você precisa padronizar processo e dar treinamento. Isso por si só organiza a empresa, organiza o setor. Na verdade, não é nem criar backup, é muito mais você padroniza e organiza as coisas, tá? Para ter segurança ao delegar, que não é tão simples, você precisa ter matriz de responsabilidade para definir responsável principal e suplente. Você precisa ter playbook, que é o passo a passo de cada processo. E o ideal é que você tenha KPIs e métricas para monitorar o resultado do processo depois que delegar. Tá? Então, o recado aqui é não tenha medo de delegar, porque um bom líder capacita, confia e inspira a equipe para crescer. Pessoal, eu já vi muita liderança dar errado porque não conseguia liderar. Então, não tinha capacidade de organizar as tarefas para poder passar adiante. Então, ou o líder tinha algumas vezes preguiça de padronizar as coisas para conseguir dar um treinamento para a pessoa, ou o líder tinha preguiça de dar treinamento para as pessoas porque não gostava de ensinar, ou o líder tinha medo do liderado que assumiu ficar melhor do que ele, colocar a vaga dele em risco, que é um erro horrível, né? Você não liderar bem uma pessoa, não tratar bem o liderado, ou não desenvolver todo o potencial daquela pessoa porque você tem medo dela tomar o seu lugar. Isso é um erro que infelizmente acontece muito, mas é ridículo. Então, às vezes, a pessoa não delega porque ela tem medo de tomar uma rasteira. Algumas vezes o líder tem a falsa sensação de que se ele não delegar, ele vai ter mais controle sobre. Ele vai ter mais controle sobre aquela tarefa e com isso o resultado vai ser melhor, vai ter menos erro. Mas o que acontece na prática, e eu já vi isso muitas vezes, é que a pessoa vai tentando segurar tudo, mas as coisas vão começando a escapar pelos dedos, porque ela não dá conta. Então, o líder, quando ele é colocado no papel de liderança, é criada uma expectativa de entrega para ele que ele só consegue fazer se ele delegar e se ele organizar o time. Ele não consegue, ele precisa mudar o mindset de executor para líder, ou seja, da pessoa que ela mesma entrega o resultado para a pessoa que organiza o time para que o time entregue o resultado, porque isso é muito diferente, tá? Então a gente precisa ter em mente que eu preciso delegar para conseguir fazer a coisa acontecer. Se eu tento segurar tudo, começa a escapar pelos dedos e começa a aumentar os meus erros. Então, é horrível isso. A questão, eu preciso ter cuidado também para não delegar coisas simplesmente porque eu não gosto de fazer aquilo. Então, tem coisa, por exemplo, eu não gosto de fazer feedback. Tudo bem, mas é papel do líder fazer feedback. Não pode delegar. Então, você também, como líder, não pode cair naquela de ficar delegando coisas simplesmente porque você não gosta de fazer aquilo, tá? Porque se aquela tarefa ela é importante, ela precisa ser feita pela liderança, você não pode delegar, tá?
Então, eu não gosto de fazer entrevista de emprego, de entrevistar candidatos. Tá, tudo bem, mas o líder precisa participar de alguma etapa, nem que seja a etapa final, do processo de contratação dos colaboradores do seu time. Eu não gosto de fazer onboarding, para participar de treinamento de onboarding dos novos liderados. Tudo bem, mas o líder precisa participar ativamente de alguma etapa do processo de onboarding, de treinamento e capacitação dos novos liderados. Então, são coisas que a gente não pode delegar, tá? Então, o líder precisa... E outra coisa que acontece muito é que o líder, ele acaba se apegando nas tarefas rotineiras, as tarefas mais manuais que poderiam ser delegadas, para que ele não tenha tempo ou disponibilidade para poder executar o que de fato ele deveria. Tá? Então você vai falar com ele, ele fala, não, mas eu não estou fazendo feedback porque eu estou muito atarefado. Tudo bem, mas assim, isso é um erro, porque a não ser que seja um período muito específico, que tem um projeto muito específico que está te envolvendo, mas você no médio prazo precisa construir uma rotina em que você tenha tempo para executar as tarefas que são essenciais na liderança. Não existe isso do líder não ter tempo para fazer o básico que um líder precisa fazer, como, por exemplo, dar feedback, tá? Então, muitas vezes, e eu já vi isso, tudo que eu falo aqui com vocês são coisas que eu vi ao longo de 16 anos de liderança. Líderes que se apegam nas tarefas rotineiras porque elas exigem muito menos do intelecto e muito mais do gasto de tempo manual. E com isso, elas não precisam enfrentar a angústia de liderar, que é de fato eu pensar estratégia de crescimento, pensar estratégia de atingimento de KPIs, de metas minha, dos meus liderados, pensar estratégias de plano de carreira, plano de crescimento, plano de qualificação, como que eu desenvolvo o meu time, pensando estratégias de engajamento, estratégias motivacionais, estratégia de treinamento, capacitação e onboarding, de recrutamento, redução de turnover, redução de absenteísmo, são coisas que um líder precisa se preocupar. Tá? E aí é muito mais fácil para o líder fazer o quê? Não, não posso não porque eu estou muito ocupado fazendo cadastramento de contas a pagar. Então mas por que você não delegou para o João? Não, mas é porque eu acho que o João pode errar. E aí se apega nisso. Aí eu deixo de dar oportunidade para o João se desenvolver em uma nova habilidade e, ao mesmo tempo, eu deixo de fazer o meu papel de líder que eu estou sendo pago para fazer. Tá? Então, pessoal, parte da função do líder é exatamente construir matriz de responsabilidade equilibrada para que as rotinas diárias sejam executadas em grande parte pelo time, porque o líder precisa ter, de fato, uma agenda rotineira menor de rotinas fixas, porque ele precisa ter mais tempo para gastar com projetos, estratégias, brainstormings, reuniões, enfim, não para ficar à toa, tá? Mas para poder desenvolver, receber gente que está precisando conversar de alguma coisa específica, fazer reuniões emergenciais de tarefas importantes e urgentes, enfim. Então, quando você olha para a matriz do líder, ela deve realmente ser um pouco menor, um pouco mais leve do que a dos liderados, porque ele precisa ter esses pedaços, esses buracos na agenda para encaixar coisas dinâmicas, urgentes, importantes, que vão entrar, que vão acontecer necessariamente na vida do menino. Pepino, né? Todo mundo aqui que lidera está acostumado a receber o abacaxi que chegou ali, precisa descascar. Ele não estava preparado na sua agenda. Então, líder, construa essa delegação de tarefas de forma organizada. É possível fazer isso com segurança. Se eu tiver matriz de responsabilidades, onde eu defino tarefas diárias, semanais, mensais, sob demanda de cada pessoa, então a matriz de responsabilidade da Maria, o que ela tem que fazer todo dia, quem que é o suplente de cada tarefa da Maria. Depois eu tenho playbooks, tá? Eu posso ter também fluxogramas, então eu tenho um playbook que documenta o passo a passo de cada tarefa, então eu padronizo os processos. Depois eu tenho KPIs, métricas, né, para poder medir o resultado. Porque, por exemplo, uma métrica que eu posso ter, eu fiquei com receio de delegar o cadastramento de contas a pagar para o João. Eu delego dessa forma organizada, criando matriz, criando playbook, treinando o João,
E aí depois eu posso acompanhar através de métrica. Então vamos ver se o João está indo bem ou não. Quantos erros o João cometeu no cadastramento de contas a pagar no último mês? Ah, o João cometeu um erro. Aí foi, o que que foi? Foi prevenido? Como é que foi a preventiva? Ah, legal. Então, bola para frente. Ou seja, pessoal, no fim das contas, eu consigo monitorar isso através de dados, né? Quando eu delego, eu preciso monitorar, eu também não posso deixar livre, eu preciso dar uma monitorada e vocês vão perceber que ao construir essa rede de delegação, né, de tarefas, eu acabo organizando muito mais o meu setor. Eu sou obrigado, porque quando eu mesmo executo, eu vou lá me virando às vezes, né? Isso acontece muito com o empresário. Quando ele vai crescer, ele precisa organizar, porque ele vai passar para frente algumas tarefas que ele fazia. E ele fazendo, ele guardava tudo, matriz, playbook, métrica, tudo meio que na cabeça, no freestyle. Legal? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, seguir o canal, ativar a notificação para acompanhar o nosso conteúdo. Até o próximo líder. Tchau, tchau.